irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas para mais um encontro virtual, da nossa reunião pública de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e vamos à leitura da nossa página do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, lição 89. Se a tua palavra não tiver objetivo de auxiliar, não a apresentes para criticar. Há dois tipos de comportamento, o daqueles que fazem e o daqueles outros que ficam de palanque, apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Faze quanto te seja possível, sem aguardar aplauso, nem temer pedradas. Torna-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. Agora vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus e a Maria Santíssima. Querido Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, querido Mestre Jesus, Maria, Mãe amada, abençoe-nos todos na noite de hoje, nos ilumine e que possamos compreender as palavras da palestrante da noite. Que o Senhor abençoe toda a humanidade, encarnados e desencarnados, e que tenhamos uma noite de paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Agora, meus irmãos, vou passar a palavra para a palestrante da noite, nossa irmã Marcele, que ela seja iluminada pela espiritualidade e após o término da exposição de nossa irmã, o nosso irmão Délcio fará a nossa prece de encerramento. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que estamos de volta em mais uma segunda-feira com nossa reunião pública, trazendo nesta noite um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, relacionado ao capítulo 11, os itens 11 ao 15, falando sobre o egoísmo, a fé e a caridade. E é interessante nós analisarmos o porquê que esses três termos eles estão próximos: o egoísmo, a fé, a caridade e a caridade para com os criminosos. Então, assim, é uma caridade que está estendida não só àquelas pessoas que nós consideramos como pessoas de bem, que são nossos amigos, que nós temos afinidade, mas uma caridade também estendida a todos aqueles que necessitam, inclusive, e aqui principalmente colocado nesse capítulo, estendida aos criminosos. Nós vamos trabalhar, a princípio, com a definição de egoísmo, a definição de fé e a definição de caridade, para depois nós podermos trabalhar como esses conceitos eles se unificam, se complementam e dão sentido um ao outro. Bem, então nesse primeiro momento vamos tentar entender o significado de egoísmo, assim como nos é apresentado no item 11 do capítulo também 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que a gente entende o egoísmo como um sentimento que tem como base principalmente o seu interesse pessoal. E é ele que vai impedir o coração do homem de desenvolver os outros sentimentos mais nobres, como fraternidade, caridade, benevolência, o que vai impedir o seu progresso moral. Então, olha como o egoísmo ele é um entrave na nossa vida. Então, o combate ao egoísmo já é um sinal de nosso progresso moral. E no Evangelho nos é feita uma comparação muito interessante, nos dando como exemplo máximo de caridade, Jesus, e o seu oposto, que é o egoísmo. Eles nos indica como contraponto a essa caridade, expressa
por tudo o que significa Jesus, por tudo que Jesus nos ensinou através das suas palavras e de suas ações, ele nos apresenta como representante do egoísmo Pilatos. E por que Pilatos? Pilatos, com aquela frase famosa dele, né, que lavava suas mãos, que eu lavo as minhas mãos, porque não seria responsabilidade dele, ele se eximiu da sua responsabilidade, pensando de alguma forma em seu benefício. Então, a partir do momento em que ele se eximiu da sua responsabilidade de opinar, de tomar uma decisão que favorecesse ao justo, mesmo que isso o colocasse de alguma forma numa situação complicada, Pilatos se colocou como um exemplo de egoísmo, assim como citado no Evangelho. Então, daí, né, ser colocado, né, que o egoísmo é considerado uma das principais chagas da sociedade. Ele está no fundo de vários vícios e deriva dele boa parte do mal que é praticado, né? Já que o egoísmo ele é entendido como uma base de interesse pessoal, esse interesse pessoal que vai se sobrepor ao interesse do coletivo, né? Como daí vem a comparação entre Jesus e Pilatos, porque Pilatos ele estava pensando principalmente no bem dele próprio, né? Ao se eximir da responsabilidade, isso nos traz a preocupação do quanto que nós não devemos nos isentar diante de injustiças, né? Porque nós estamos sendo egoístas. A nossa falta de atitude, né, diante das injustiças nos torna pessoas egoístas, né? Então a gente deve pensar algumas vezes nessa questão da nossa isenção, ou traduzindo na linguagem de Pilatos, da nossa lavagem de mãos. Então, mas ao mesmo tempo que o egoísmo ele é uma das principais chagas da sociedade e o início, né, aquilo que conduz a derivação de todo o mal da sociedade que o homem pratica, é a partir do momento em que esse homem, como a gente falou anteriormente, combate o egoísmo, que ele vai dar início ao seu progresso moral. E como nós podemos dar prosseguimento, como nós podemos conduzir o combate a esse egoísmo? Primeiramente, a gente deve começar dando exemplo. Vamos ser o exemplo, assim como Jesus o foi, né? Vamos ser o exemplo da transformação que nós queremos ser. Além disso, uma forma de nós combatermos e promovermos a destruição do egoísmo em nós mesmos é nós nos tornarmos mais sensíveis às necessidades e os sofrimentos alheios. E assim a gente pode compreender como o egoísmo é danoso, iniciando dessa forma o nosso processo de reforma íntima. Olha como uma coisa vai acabar encadeando outras coisas demais. A partir do momento que eu percebo, eu me torno mais sensível à necessidade e aos sofrimentos do outro, eu compreendo como o egoísmo tem um efeito danoso, o que vai dar início ao nosso processo de reforma íntima. Além disso, essa promoção desse egoísmo, ela vai vir em conjunto com a colaboração para a melhoria da humanidade, né? Da minha melhoria como indivíduo através da reforma íntima, mas através também da melhoria da humanidade. Quando eu passo a promover essa compreensão, eu passo a entender melhor o outro e passo também a agir de uma maneira mais benevolente e mais indulgente, o que vai criar, né, uma reação em cadeia que vai favorecer e vai auxiliar todas as pessoas que estão à minha volta, recebendo como reflexo direto ou indireto as minhas atitudes e as minhas opções de vida. E além disso, né, uma outra forma de nós promovermos a destruição do egoísmo em nós mesmos, né, e auxiliarmos no progresso da humanidade é praticando a caridade desinteressada, sem nos importar com aqueles que nos tratam com ingratidão. Então, assim, não perceber, é praticar a caridade sem esperar nada em troca, aquela caridade como ensinada por Jesus. Dessa forma,
a gente vai encontrar o egoísmo como a fonte de todos os vícios e, em seu contraponto, a caridade como a fonte de todas as virtudes. Então, o que é a caridade? A caridade é uma virtude que, junto com a justiça, ela vai regular o procedimento moral dos homens para com os outros seres, né? Especialmente para com os outros homens. Ele está ligado a uma ação mais concreta, né? Ela é presente e prática. Né? A gente costuma dizer que a caridade é um amor em ação. A maneira de nós exercitarmos o amor é a caridade. E ainda de acordo com o Evangelho, né, qual é a verdadeira caridade? É aquela em que se tem benevolência para com todos e indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, assim como entendia Jesus. Ela é uma virtude por excelência, constituindo-se na mais alta expressão do sentimento humano, que vai se irradiar, né, em ações mais nobres em prol de todas as criaturas. Então, a caridade, ela não vai escolher, né, quem é digno de receber essa caridade, ela simplesmente vai estar irradiando essa caridade para com todas as pessoas. É caridade para com todas as pessoas, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E como a gente pode promover a caridade? A gente pode promover a caridade sendo indulgente com os erros dos outros, sendo compreensivo com os erros dos outros. Nós podemos promover a caridade ao elevarmos o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. O que isso significa? Significa que nós vamos deixar de ver os outros como inferiores, na verdade. Né? Quando a gente eleva o inferior aos nossos olhos, né, a gente está trazendo aquela pessoa que está numa situação difícil para perto da gente sem colocá-la numa posição constrangedora. E isso acaba diminuindo a distância entre uma pessoa e a outra. Além disso, uma outra forma de promovermos a caridade está em amar os nossos inimigos, perdoar os nossos inimigos e retribuir o mal que nos fazem com o bem. Isso também é caridade. É um exercício que não é tão fácil, mas necessário e que é um dos grandes representantes dessa prática de caridade, de amor ao próximo. Além disso, também é uma promoção da caridade não ostentar-se diante das situações. Ou seja, promovemos a caridade quando nós não nos deixamos em evidência, como se diz, nós não nos enaltecemos, né, diante das situações. Né? Nós não nos colocamos como privilegiados, os melhores em determinadas situações. Né? Nós praticamos as nossas ações dentro de todos os parâmetros de humildade e simplicidade ensinados por Jesus. Além disso, nós temos mais uma forma de promover a caridade. São muitas, na verdade, né? Uma dos momentos em que a gente vê essa caridade como amor em ação, né, é o momento em que vamos aos encontros dos necessitados sem que a gente espere que ele estenda a mão, sem a gente esperar que a pessoa peça. É uma forma de nós não permitirmos que essa pessoa se sinta humilhada. Não que pedir ajuda seja um sinônimo de humilhação, mas quando você percebe que o outro está necessitando de ajuda e você tem a iniciativa de oferecer essa ajuda, independente da pessoa pedir, você está tendo um ato de generosidade e de caridade. Além disso, além de desprezarmos a ignorância e o vício, nós podemos instruí-los e moralizá-los. Toda vez que nós depararmos com situações em que as pessoas elas demonstrem ignorância e vício, no lugar de nós criticarmos,
no lugar de reclamarmos, de colocarmos essa pessoa para escanteio, como muitas vezes alguém faz, né? De repente chega um irmão um pouco mais necessitado na nossa casa espírita, na nossa porta, que ele está alterado pelo uso de bebidas, né? Que ele esteja numa situação um pouco fora dos padrões, algumas pessoas, nós em algum momento podemos tender a querer distanciar essa pessoa, mas é um momento, não só nesse caso, mas sempre que nos depararmos diante da ignorância e do vício, nós devemos mostrar àquela pessoa portadora desses males, né? Devemos dar a essas pessoas a oportunidade de instrução e de moralidade. Né? Então, a gente devemos usar esses momentos como momentos de aprendizado para o outro e de exercício da nossa caridade. Mas existe um terceiro fator fundamental para a prática da caridade. E o Evangelho nos coloca que a fé é o sustentáculo da caridade. É através da fé, somente através da fé, que nós podemos praticar a verdadeira caridade. E o que isso significa? Né? Que quem não tem fé, uma fé religiosa, não pode praticar a caridade? Não, não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que a crença em algo que estenda a nossa materialidade é que nos vai permitir praticar a caridade em seus diversos níveis, de uma forma muito mais ampla. Eu esquecendo da nossa materialidade, pensando que nós somos seres espirituais, que nós somos seres eternos, né, com diversas experiências anteriores a essa, com diversos débitos, com diversas missões anteriores a essa, e que nós assumimos para essa vida, é que nós vamos poder promover essa caridade de forma mais sustentada, que é como é colocado no Evangelho, que a fé é o sustentáculo da caridade. E o que significa fé? A fé é uma palavra que deriva do latim, que significa fidelidade, que representa uma firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer prova ou critério objetivo, ou critério objetivo de verificação. Através dela, a gente deposita uma confiança absoluta na ideia ou fonte de transmissão. Um pouquinho mais à frente no Evangelho, quando for falar sobre a fé religiosa, a gente vai ver isso de uma forma mais detida, né, em que fala que algumas pessoas já têm essa questão dessa fé como característica inata, já nasce com a pessoa essa possibilidade da pessoa crer em algo que não precise de comprovação imediata. Mas para outras pessoas isso deve ser aprendido. Nem todas as pessoas conseguem desenvolver estão prontos para crer ainda, né, de uma forma dessa forma absoluta, de depositar a nossa confiança em alguma fonte de ideia. Kardec nos chama a atenção que essa fé deve ser raciocinada, que não é uma fé cega. Nós não estamos falando sobre uma fé cega que simplesmente vai estar acima daquilo que os fatos nos comprovam. Né? O próprio Kardec nos orienta sempre a nos instruir, né? e ter a ciência como uma aliada, né? Porque é ela que nos balizará, nos auxiliará no nosso senso crítico e ajudará o nosso livre-arbítrio a tomar as decisões mais corretas. Então, essa questão da fé, ela tem um firme propósito das coisas. A gente lembra da passagem de Paulo, né, na sua conversão na estrada de Damasco. Todos conhecem a história de Paulo apóstolo, que ele era um perseguidor dos cristãos e depois ele se torna, né, com sua conversão, um dos principais apóstolos de Cristo. E essa fé, ele já existia dentro de Paulo, a fé. Ele era um judeu que já acreditava na existência divina, né? E diante o mosquito passou aqui agora.
E diante da figura magnífica de Jesus, né, da figura sublime de Jesus, com toda a sua energia que exalava, né, quando Jesus pergunta: por que me persegues? Né, Paulo, tocado daquele momento e perceber a grandiosidade daquele ser, ele percebe o equívoco que ele estava cometendo, porque dentro dele já existia o princípio da fé, né? Então, e essa fé que vem de algo que nos transcende, que vem de algo que vai além de nós mesmos, é algo que vem para sustentar essa caridade, porque é justamente isso que nos vai permitir agir para além daquilo que o imediatismo nos apresenta. Vai nos permitir compreender as situações que nos cercam, compreender as dificuldades dos nossos irmãos, compreender que não somos perfeitos e que necessitamos compreender para que sejamos compreendidos, como já diz a oração de São Francisco de Assis. Então, nessa associação entre a fé e a caridade, né, ainda nos é apresentado como uma forma necessária de manutenção da ordem social, capaz de fazer com que os homens sejam felizes. Então, a partir do momento em que nós conseguimos conciliar, né, a fé com a caridade, né, fazer com que essa caridade esteja apoiada nessa fé, nós vamos estar distantes do egoísmo, e distantes do egoísmo estaremos promovendo de uma forma mais adequada a felicidade de todos os homens. Não é deixar um homem feliz, alguém privilegiado, não é uma questão do mérito individual, é uma questão de você pensar no coletivo para o coletivo, né? Então, essa fé alicerçada, que é o alicerce dessa caridade, irá nos conduzir por esse caminho. Então, para nós finalizarmos essa noite de estudos, nós gostaríamos de deixar essa reflexão, né, em que a verdadeira felicidade, né, ela está na prática do bem e não no gozo dos bens materiais. É na prática do bem, é no exercício da caridade sustentada pela fé que nós vamos nos distanciar do egoísmo e podermos auxiliar os nossos irmãos, todos os irmãos, sem fazer a distinção entre os irmãos ou aqueles que têm vício, porque ajudar quem está pronto é fácil. O pessoal nos diz que gerir uma, entre aspas, fazendo uma má comparação, gerir uma empresa com dinheiro é fácil, porque você tem todas as facilidades. Da mesma forma que você auxiliar alguém que é fácil de conviver, que não tem vícios, que é sempre gentil e educado, é a parte fácil do negócio. Nós pomos em prova a nossa caridade a partir do momento em que nos vemos desafiados pelas pessoas que em alguns momentos nos trazem dificuldades em lidarmos com os nossos próprios sentimentos em relação ao outro, em relação a nós mesmos. Aquelas pessoas que são difíceis, aquelas pessoas que buscam confusões, que carregam vícios que criticamos, as pessoas que criticamos sem nem às vezes sabermos o porquê, são essas pessoas também que devemos destinar a nossa caridade. Aí nós estaremos nos distanciando do egoísmo, como orientou Jesus e como Deus e Jesus, a espiritualidade superior, espera que nós façamos. Agradecemos essa noite de hoje, aguardamos agora a prece final com o nosso irmão Délcio, nos despedindo e dizendo até breve. Boa noite para todos. Boa noite. Que a paz de Jesus possa estar em todos os corações. Senhor Deus, nosso Pai de misericórdia, Divino Mestre Jesus, queridos mentores espirituais, trabalhadores espirituais de nossa casa, queremos neste momento vos agradecer pela reunião desta noite, em que estivemos todos reunidos, unidos em pensamento, participando de mais um estudo doutrinário da nossa querida doutrina espírita.
Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nos deu, que podemos neste momento, louvar o Teu santo nome. E neste momento, Senhor, mais uma vez vos implorar por todos nós, seres humanos, que estamos passando por esta provação, neste nosso planeta de provas e também de expiações. Senhor, pedimos que tenha misericórdia, tenha piedade de toda a humanidade sofredora. Nos abençoai, Senhor, não só hoje, não só nesse momento de sofrimento, mas em todos os momentos de nossa vida. Abençoai cada um, Senhor, cada um desses trabalhadores da área médica, médicos, enfermeiros, assistentes, maqueiros, aqueles que trabalham nos necrotérios, nas funerárias, nos cemitérios. Permita, Senhor, que Teus trabalhadores espirituais estejam junto deles, que a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes possa assisti-los também e assistir os enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos seus lares ou aqueles que ainda nem sabem que estão com essa enfermidade. Abençoe a cada um de nós, Senhor, trabalhadores desta casa, frequentadores desta casa, todos os irmãos que estejam neste momento junto a nós, com o seu pensamento voltado ao amor, à fraternidade e à caridade. Abençoai nossa sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Abençoai todas as instituições religiosas, independente do seu credo, das suas ideias. Abençoai, Senhor, os nossos familiares e que possamos estar sempre aqui presentes, com a Tua permissão, para glorificar o Seu santo nome, para vos agradecer e sempre como fazemos, para vos pedir, Senhor. Obrigado, queridos mentores espirituais, trabalhadores espirituais de nossa casa. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado, Jesus. E, acima de tudo, obrigado a Ti, meu Deus, Pai de infinita misericórdia. Graças a Deus, que assim seja, que a Tua paz esteja em nossos corações, em nossos lares, onde quer que estejamos. Graças a Deus, que assim seja, Senhor.